Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Eu queria falar algo importante que muita gente não presta atenção, né? Na maioria do nosso dia, todas as atitudes e decisões que nós tomamos, uma grande parte delas está no automático, nós nem percebemos, né? E é sobre hábitos, é isso que eu queria falar hoje. São os nossos hábitos, aquilo que nós fazemos inconscientemente, fazemos no automático. Um estudo científico comprova que de 40 a 45% das atitudes, comportamentos, né, decisões que nós tomamos no nosso dia, são no automático. Nós nem percebemos o que nós fazemos, nós apenas reagimos, fazemos. Isso quando a gente traz para a nossa vida, tentando entender quem é que está no controle da nossa vida, quem está tomando as decisões e atitudes, é meio assustador esse número, né? A gente já tem aqui estudo que eu falo bastante, né? Que a gente tem de 70% a 90% de repetições de pensamento de um dia para o outro, que já é difícil de nós mudarmos, transformarmos se não estivermos atentos a isso. Agora imagina agora com essa informação de que metade do que você faz praticamente, você nem percebe, você não pensa, você somente faz. Isso é o nosso cérebro querendo economizar energia, porque ele por si só, nosso cérebro já gasta 25% da nossa energia corporal todos os dias. Então, a primeira missão do nosso cérebro é nos proteger, fazer sobreviver e não viver, né? Então eu acredito que ainda existe dinossauros por aí que em algum momento pode aparecer e a gente tem que correr e usar toda a nossa energia para um estado de fuga ou de proteção. Então ele vai pedir o máximo possível que você gaste energia com outras coisas. Por isso ele automatiza algumas coisas. Então tudo que você vem carregando há anos, fazendo repetidamente, ele já transformou em hábito. Aí eu quero trazer sobre mente e ego, né? É ilusório acreditar que a nossa mente, o nosso ego, são os nossos amigos, nossos queridos amigos que vão cuidar de nós e nos conduzir, não. Eles são ilusões. A forma com que eles querem nos conduzir e levar a vida é uma rotina para que não gaste energia e que a gente se proteja ao máximo. E não nos permitindo levar aquela vida que nós poderíamos viver, que nós poderíamos ter. Então são eles os responsáveis por essa repetição, por esses hábitos que nós temos nesse reagir ao mundo inconscientemente. E isso impede que a gente cresça, evolua, que é a nossa missão aqui, crescer, evoluir e se desenvolver. Porque enquanto estamos repetindo diariamente nossos pensamentos, nossas atitudes, comportamentos, dificilmente faremos diferente. E se a gente está aqui para evoluir, para crescer, desenvolver, isso é cada vez mais complicado. Então a gente precisa realmente ter essa consciência de tirar a mente e o ego do controle e colocar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso eu divino no controle, para que a gente possa agir com consciência. Isso não é novidade. Aristóteles, há 400 anos antes de Cristo, falava que nós somos as nossas repetições. Tudo que nós repetimos diariamente é o que faz quem nós somos. E faz sentido, né? Porque quanto mais eu repito, mais eu me torno aquilo, né? O estoicismo, com Epiteto, também falava que o homem não é o que acontece com ele, e sim o julgamento que ele faz do que acontece com ele. Então o homem é essa pequena decisão, esse pequeno intervalo entre o que acontece com ele e o que ele julga, o que ele pensa daquilo e como ele vai reagir àquilo. E se a gente está fazendo metade das coisas automáticas, a gente não está pensando, a gente não está prestando atenção, a gente só está julgando, a gente só está reagindo, só estamos fazendo sempre da mesma forma. No budismo, se não me engano, a palavra certa é samskara, ou sanskara, né? Que é tudo aquilo que nós trazemos de vidas passadas, de cultura, de sociedade, podemos falar até de genética hoje, tudo que nós carregamos e fomos construindo, essas cascas de cebolas que fomos colocando em volta de nós, que fomos aprendendo e carregando já de outras vidas, que nós utilizamos tudo isso para esse viver no mundo, para esse agir no mundo. Então sempre repetindo a mesma coisa da mesma maneira. Por isso as pessoas falam muito, eu nasci assim, eu sou assim, eu vi assim, assim dormi de Gabriela, né? Porque não consegue perceber, não consegue estar presente, consciente, sempre vendo num futuro ou num passado, ou totalmente no automático. E aí vem uma vida que ela não é vivida, ela é funcional. Simplesmente estou sobrevivendo e não vivendo. O apóstolo Paulo falava também, né? Uma frase dele, uma carta aos Romanos: eu não faço o bem que eu queria fazer, mas faço o mal que eu não queria fazer. E para quem quer mudar de hábito, entende como a mente, como o ego impede que a gente mude, como é difícil a gente querer fazer algo diferente. A gente se compromete a emagrecer, a gente se compromete a não comer mais tal coisa, a não pensar mais assim, a fazer mais exercício.
e quando vê, 2, 3 dias depois, já está repetindo aquilo que não gostaria de fazer mais. É isso, acho que traz um pouco dessa linha do apóstolo Paulo. Quando ele fala, é aquilo, você sabe que é errado comer aquilo, você sabe que é errado pensar assim, você sabe que é errado agir assim, você sabe que é errado não praticar atividade física, qualquer que seja a sua linha, o seu pensamento, mas você acaba fazendo mesmo aquilo que você sabe que é errado, porque a mente, o ego estão no controle, o cérebro está tomando conta de tudo, e você vive nesse modo de sobrevivência inconsciente. E Jesus também falava algo muito importante, né? Se você é fiel ao pouco, você é fiel ao muito. Então aquilo que você acha, só um docinho, só uma pausa agora, isso aqui eu faço depois, falei isso, pensei isso, mas isso não tem problema, isso é pequeno perto das outras coisas do mundo. Quanto mais você é fiel a esse pouco, mais você é fiel ao grande. Então quem pega pouco, pega muito, quem faz pouco, faz muito. E é isso que nós não percebemos, que todo dia essa repetição desse pouco que nós achamos que é pouco, se torna muito, e nós nos tornamos aquilo que somos, que repetimos, né, que fazemos todos os dias. Buda também dizia, né, que uma ação gera uma tendência à repetição. E essa tendência vira repetição. E essa repetição vira identificação. E a identificação traz o sofrimento. Porque tudo aquilo que eu repito, eu me identifico, eu acho que eu sou aquilo, eu sou assim, eu faço assim, e aí traz o sofrimento para a minha vida. Então é a presença, é o instante desse respirar, entender o que chegou do mundo para mim, como eu vou reagir para o mundo, é o que faz a diferença. Quem é que está reagindo, quem é que está fazendo, quem é que está pensando, sentindo, querendo e desejando. Mas vamos sair um pouco da espiritualidade, né? Trazendo antes um pouquinho do espiritismo. Né? Kardec e Emmanuel, Chico Xavier falavam e perguntaram aos espíritos, né, se existe a possibilidade de mudança desses hábitos, tudo isso que nós carregamos conosco. E ambos disseram que sim, é possível desde que você tenha vontade para fazer, que nós carregamos muito dos nossos antepassados, muito de nossas vidas passadas, para quem acredita em reencarnação. E repetimos isso aqui. E essa reencarnação é a possibilidade de mudar, de fazer diferente. Por isso estamos aqui, para fazer diferente, para nos transformarmos, evoluirmos, mas só com muita vontade, presença e disciplina que isso pode acontecer. E o nosso grande pecado, que sempre falo, não é o errar. Nosso pecado não é o não saber, não é o cometer aquilo que nós achamos que é errado. É o repetir, é criar o hábito em cima disso, fazer isso constantemente. Esse é o grande desafio da nossa vida, é parar, estar consciente e presente. Mas agora saindo da espiritualidade, da filosofia e vindo para a ciência. Né? A física quântica, a ciência moderna, tem comprovado isso. Isso não é de hoje, esses estudos são de 1950, 1960, 1970. Quem já ouviu falar do estudo da dupla fenda, né? Que já foi repetido milhares de vezes. Então você tem lá 2 fendas, né? Um objeto com 2 fendas. E aí solta uma partícula subatômica. E quando não tem ninguém olhando, essa partícula se comporta como onda. Ela vai viajando ali no espaço e ela passa pelas 2 fendas ao mesmo tempo. Agora, quando tem um observador, ela se comporta diferente. Ela continua sendo uma partícula sólida, fixa, e escolhe uma das fendas e passa por uma fenda. Então isso comprova que o observador interfere naquilo que está acontecendo. Quando o observador para e olha, ele colapsa uma nova realidade. Ele traz uma nova possibilidade daquilo que existe no universo. E como eu falei, esse experimento foi repetido milhares de vezes, tanto que ganhou um prêmio Nobel em 2022, 3 físicos, por comprovarem definitivamente isso. Einstein era contrário, por muitos anos ele era contrário a isso, até que ele foi obrigado a ceder e entender que isso é uma realidade. Quando o observador observa uma possibilidade antes de uma ação, aquilo pode se transformar, criar uma nova realidade, colapsar uma nova realidade. Aí nós temos a genética, que sempre achamos que o DNA era o nosso destino, o nosso fim. Esse DNA é meu, eu sou assim, e a síndrome de Gabriela continuava funcionando na genética. Mas aí a epigenética mudou isso, né? Foi comprovado que é possível, conforme presença, consciência, sentimento, pensamento, emoção, mudar as conexões, o que está ligado e desligado nesse DNA. Então, por mais que você tenha trazido seus antepassados, pensamentos, emoções, sentimentos, comportamentos e até doenças que os seus antepassados tiveram, muitas vezes, conforme você se comporta nesse momento aqui agora, você pode não carregar isso, não levar isso.
E não só curando você, curando as suas próximas gerações, seus filhos, netos, conforme a sua atitude e comportamento agora. É como se fosse um piano, né? O DNA é como se fosse um piano. Tem todas as notas, todas as músicas, todas as melodias, mas você escolhe quais notas vão ser tocadas, quais músicas serão tocadas, mudando essa música em tocando há muito tempo, conforme as suas emoções, comportamentos, sua alimentação, seus sentimentos, seu agir nesse mundo. Uma outra neurocientista estudou filhos e netos de quem passou pelo Holocausto, e eles trazem esse trauma com eles. Mas se há uma mudança no DNA, esse trauma pode ser transformado, pode ser mudado. No DNA não é transformar o DNA, mas sim escolher como você se comporta, que vai alterar as conexões e ligações desse DNA. Então, mais uma vez, comprovando que depende de você, depende desse observador. A neurociência comprova hoje que achava que só crianças e adolescentes podiam mudar a massa do cérebro, né? A parte física do cérebro. Hoje não. Um adulto consegue, com 8 semanas de meditação, mudar a forma do cérebro, mudar o córtex pré-frontal, que é aquilo que a gente toma as atitudes com consciência, com presença, mudar a amígdala, que é aquilo que traz medo, ansiedade, preocupação, né? Então tudo é possível hoje, através desse observador. E é isso que eu quero trazer hoje. A gente vem carregando por eras que a gente não pode mudar, que nós somos assim, é assim, acabou, esse é o destino. Trazendo todos os traumas, dores, vivências, sensações, emoções, pensamentos, cultura dos antepassados, doenças, achando que é isso e assim que precisa carregar. E hoje tanto a espiritualidade, hoje não, já há muito tempo, a espiritualidade e a ciência comprovam que não, que é possível através desse observador mudar. A ciência comprova, existem várias possibilidades. A cada instante, a cada inspirar e expirar, existe uma nova possibilidade de realidade para ser colapsada. E aí depende do observador. Então, quando o mundo traz algo para você, ele traz todo instante, né? Seus órgãos sensórios estão recebendo muita coisa a todo instante. Se você não reagir, não estar nesse automático, conseguir estar presente, respirar, inspirar, observar, ter paciência e olhar como você vai reagir ao que está chegando, você para de reagir no automático, trazendo uma ação consciente. E essa ação consciente traz novas notas, novas conexões para o seu DNA, colapsa novas realidades. Porque enquanto você está no automático, qual a realidade está colapsando? O que você está trazendo para o seu momento agora? Aquilo que você sempre fez, que seus antepassados sempre fizeram, aquilo que já é rotineiro, que é automático, então não vai ser diferente. Agora, quando você para, respira, inspire e expire, preste atenção, traz consciência, você pode colapsar uma nova realidade, uma nova possibilidade que está aberta, que são milhares de possibilidades que podem acontecer quando você toma uma decisão consciente. Olha para o seu dia, quantas coisas você poderia ter feito diferente na forma de agir, de pensar, de sentir, de se alimentar, de se comportar, de se vestir, de ir ou não ir, de ficar ou não ficar, fazer ou não fazer, falar ou não falar. Isso colapsa tudo que está à sua volta. Então, quando você se transforma, você colapsa uma nova realidade. E como é que a gente faz isso na prática? É treinando, como disse Emmanuel Kardec, através de vontades, disciplina, prestando atenção. E não fazer só nos momentos de grandes desafios, grandes estresses, grandes tristezas, grandes problemas. Não. É agora. A todo instante, nas coisas simples e fáceis, até se tornar um hábito, como um atleta, criar novos hábitos para se sobrepor aos outros. E o hábito se torna com presença. Isso transforma vidas, cura casamentos, relacionamentos, cura a parte financeira, cura a parte profissional, cura a parte de existência, de ser nesse mundo. Quando você traz presença e consciência. E trazendo perguntas básicas para o dia a dia. Quando as coisas acontecem no seu dia, quando você se propõe a fazer algo no seu dia, pergunta, quem é que está querendo fazer isso? Quem sou eu? Quem é a vida para mim? Por que eu estou querendo fazer isso? Por que eu estou me comportando dessa maneira? Quem é que quer reagir dessa maneira? Observando também você profundamente. Quais são os vícios, hábitos que você tem todos os dias, que você sabe que se você cortasse, você mudaria completamente a sua vida? Quem é que quer manter esses hábitos, seja pornografia, seja alimentação inadequada, seja sedentarismo, seja raiva, seja angústia, seja medo, seja julgamento, o que é que seja. Quem é que quer manter esse hábito? É seu eu superior, é sua alma, seu espírito, é seu ego e sua mente?
Quem que você quer que esteja no comando da sua vida? E você não precisa responder essas perguntas. Se você as fizer e se manter no silêncio, isso já vai transmutar e transformar automaticamente quem você é. Você já está abrindo novas possibilidades só de parar de agir no automático. E é isso que eu queria trazer aqui hoje, que existe uma grande possibilidade de você colapsar uma nova realidade na sua vida desde que você se torne um observador consciente, presente a todo instante. Que tudo que você faça, de mandar uma mensagem, WhatsApp, mandar um e-mail, conversar com alguém, decidir ir para algum lugar, se propor a fazer algo, falar ou ouvir alguém, encontrar alguém, o que é que você queira decidir, faça consciente e presente, com intenção do porquê você está fazendo aquilo, aonde isso vai te levar. Quem é que está decidindo isso? Sua mente, seu ego, seus desejos, seus vícios? Ou é você, consciente, presente, seu divino? Porque Deus já está dentro de você e aí, vou repetir de novo, em várias escrituras, o reino dos céus está dentro de vós, já está tudo aí dentro. Então tudo aquilo que você espera de Deus tem que partir de dentro de você, como esse observador colapsando uma nova realidade na sua vida. Então desejo uma semana abençoada para você, com novas realidades, que você consiga acessar essas novas realidades e fazer por si só aquilo que você veio fazer aqui. Um grande beijo no seu coração e fique com Deus.